Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz? Posso mudar esse contexto? Pegarei, porque a partir do momento em que eu habito em Cristo, que eu aceito a Cristo, Ele habita em mim e é co-participante comigo em tudo que eu faço. Então o que essa palavra praticamente está querendo dizer numa linguagem popular? Eu estou colocando Cristo para se deitar com uma meretriz? Porque por exemplo, se eu tenho uma prática dessa, Cristo também é co-participante com ela. Eu tenho levado Cristo para esses ambientes? Se eu namoro e não levo um namoro de santidade, eu tenho levado Cristo para viver uma vida de fornicação junto com a minha namorada? Se eu roubo, eu tenho feito Cristo co-participante do meu roubo? Se eu me junto numa roda de fofoca, eu tenho colocado Cristo no meio de uma roda de fofoca? É isso que essa palavra está querendo dizer. Porque a partir do momento em que eu me entrelaço com Cristo, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, Ele é participante. E o que Cristo tem participado na minha vida? Em quais são os lugares, quais são as posturas, as atitudes que Cristo tem participado comigo na minha vida? Será que Ele está feliz por onde nós estamos andando? Ou será que Ele tem desagradado a Ele? Os locais em que nós estamos andando? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender que Cristo está sendo construído em nós, à medida que nós vamos caminhando. E essa natureza dele está sendo formada em nós. Ela não é formada a partir do momento que eu aceito a Jesus. Ela não é formada a partir do momento em que eu desço as águas do batismo. Como eu falei, eu desci as águas do batismo, subi e nada aconteceu. Não naquele momento. Mas conforme a gente vai caminhando com Cristo, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai caminhando com Ele vem sendo formado em mim. Mas deixa eu te dar uma dica. Cristo não é formado nas nossas vidas no palácio. Cristo não é formado nas nossas vidas na bonança. Cristo não é formado nas nossas vidas nos oásis. Cristo é formado nas nossas vidas no deserto. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como os primícias para Deus e para um Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. O que esse texto está me falando? Toda a questão que vai acontecer no Apocalipse, os fins dos tempos, existirá um povo que será arrebatado no meio. Que é esse povo que a gente acabou de ver. Esse povo são as primícias para Deus. Se você pega o livro de Levítico, você vai entender o que é o ato de primícias. O que acontecia? A nação de Israel ia lá, fazia colher os primeiros frutos, levavam para o templo, entregavam na mão do sacerdote. Existia um ritual de primícias, a festa de primícias e a oferta de primícias. Essa oferta era manejada pelos sacerdotes. Se fosse uma oferta aceita, eles retornavam e iriam colher o restante dos frutos. Basicamente funcionava assim. E essas pessoas ao qual o Apocalipse está falando foram as pessoas que o quê? Que amadureceram primeiro. São as pessoas que o quê? Foram experimentadas, que foram amadurecidas. Sabe essas pessoas que, cara, você olha e fala, meu Deus, ela está firme. Aquela situação era para ela ter largado os pés, ela está firme. Já sabe o que só quem passou de perto, só quem convive de perto, não estou falando apenas dessa situação. Eu tenho o quê? 12 anos na família? E a gente já vivenciou bastante situações. Situações que talvez a maioria aqui não conheça. Por quê? Porque não é aberto para vocês. Mas ela é uma mulher que eu quero aproveitar e honrá-la de altar aqui. Essas pessoas, elas não eram perfeitas. E falo para você, Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer
quero que você seja sincero. Lucas, capítulo de número 18, verso 9. E disse também, 18, verso 9. Jesus profere a parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo ao orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estendendo-se de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, já quis se pôr no patamar de altivo. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, o que o fariseu foi? Se pôs aqui, ó, vamos colocar assim. Se estivesse aqui na igreja, tinha se levantado tudo na frente do altar, olhando em voz alta: Senhor, graças a Deus eu não sou igual a esse tipo de povo. E o publicano seria como se ele estivesse na porta, ó. Entrou na porta e ficou no cantinho lá, andou lá dando uma voz, quietinho na boa, bem cantinho. Nem ainda queria levantar os seus olhos, ou seja, referência, falou: eu não vou nem. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desce justificado para a sua casa, desce justificado e naquele, não aquele. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe qual é a diferença entre Adão e Davi? Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Davi, quando pecou, fugiu para Deus. Entendam isso, amados. O pecado, ele está à nossa frente, dia após dia, momento após momento. E entenda uma coisa: desejo não é pecado. O pecado é o ato consumado. O desejo foi o que o Senhor falou. O pecado, falou para Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar sobre ele. Vocês estão entendendo? Todos os dias nós somos tentados e os nossos desejos, as nossas vontades afloram todos os dias. Agora, cabe a nós dominar sobre eles. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na sua carne, ou seja, na morte de Cristo, ele desfez a inimizade. Entenda uma coisa: todos nós éramos feitos inimigos de Deus. Você sendo bonzinho, você sendo generoso, você sendo o que for, a palavra vai nos dizer que nós éramos feitos inimizade para Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, nós fomos feitos amigos de Deus novamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente acha que eu amo mais. Meu amigo, seu coração vai falar muito mais, pode ter certeza.